Eu sou Márcia Belmiro, formadora e mentora de coaches. Eu vou falar com vocês mais um pouco sobre carreira. E uma das coisas que um coach precisa ajudar muitos profissionais é na tomada de decisão. Então, o nosso tema de hoje é tomar decisões. Antes, eu quero trazer algumas informações para vocês. Segundo um instituto de pesquisas alemão situado em Frankfurt, por dia nós tomamos de 2.500 a 10.000 decisões, desde pequenos impasses do tipo: com que sapato eu vou hoje, qual é o sapato que combina melhor com essa roupa, até decisões do tipo nossos relacionamentos afetivos, se vamos continuar ou não uma determinada pessoa importante para a nossa vida até o momento. A tomada de decisão, ela é moldada por uma grande quantidade de aspectos, tendências inatas, emoções, expectativas, equívocos do passado, experiências que você já viveu, dores, características de personalidade, estilo de comportamento, até questões culturais, conteúdos inconscientes também. Tudo isso contribui na sua tomada de decisão. Esses múltiplos aspectos tiram então aquela ideia que se tinha até então de que a tendência é de que basta colocarmos os prós e os contras que facilmente o nosso cérebro consegue tomar uma decisão. Essa é uma visão equivocada. Alguns coaches acreditam que se eles colocarem um levantamento de ganhos e perdas simples, sumário, já é suficiente para que o seu coach tome decisões. Não é bem assim. É por isso que eu insisto em dizer que processos de coaching, longe de ser apenas a utilização apropriada de ferramentas, é preciso mais. É preciso que os coaches estejam preparados para explorar camadas mais emocionais, perceber o sujeito dentro de um contexto cultural, por aí vai. Coaches de carreira, especialmente, precisam mais do que em qualquer outro nicho, auxiliar os seus coaches em acelerar tomadas de decisão. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos profissionais não se sustentam no mercado, especialmente se eles estão em posições de liderança, porque são inseguros e por isso não conseguem escolher e definir dentro do prazo e das condições que se apresentam o que deve ser feito naquela circunstância. Presidentes de grandes empresas tomam grandes e excelentes decisões por anos e num dado momento arriscam o patrimônio de uma corporação por uma decisão infeliz e sumariamente são expulsos, não só daquela determinada empresa, mas definitivamente são exilados, são excluídos, o mercado o exclui. Uma maneira bem comum de tomar decisões é por meio de comparações binárias, por amostragem, em que podemos classificar possibilidades com base em processos cognitivos simples, como por exemplo, compro ou não esse carro? Aí eu avalio, faço uma comparação. Já vi outro parecido em duas outras concessionárias, tinha mais vantagens, vou voltar lá. Isso é simples, são cenários simples. O risco desses cenários simples, ainda que simples, é a base de informações não ser correta. Ou algumas dessas informações serem baseadas em crenças falsas. Por isso, mesmo que sejam cenários simples baseados em comparações desse tipo, binárias, ainda assim, o coach precisa auxiliar o seu coach a ampliar cenários, a ajudá-lo a ver o máximo de possibilidades e auxiliar na checagem dos dados. Ter o que eu chamo da boa desconfiança sobre o coach. Ele ser capaz de desconfiar, não porque está desconfiando da pessoa do coach, mas a boa desconfiança que ele pergunta mais, ele questiona mais. Outra coisa importante que eu preciso te dizer é o seguinte: por meio da aprendizagem, podemos aprimorar nossa capacidade de apurar informações relevantes para o nosso cérebro poder processar esse conjunto de inputs e fazer o output
da escolha mais apropriada. Não existe a escolha certa, mas existe a escolha mais apropriada. Pessoas que treinam muito conseguem fazer uma meia dúzia de perguntas, olhar alguns indicadores e com serenidade associar tudo para, numa decisão, ele ter um grau de precisão. Portanto, é possível o coach trabalhar essa habilidade de concatenar inputs, liquidificar no cérebro, com isso, com o uso de todos os aspectos emocionais e levar profissionais a elevarem a sua produtividade. Muitas pessoas tomam decisões não por terem feito sua real escolha, eu preciso dizer isso para vocês, mas para atender expectativas externas, seguir o rebanho. Isso muitas vezes diminui a carga de energia em ter que explicar, convencer, mas por outro lado pode nos levar a um grau de conformidade onde corremos o risco de nos desresponsabilizar por nossas opções e sermos até manipulados. Eu proponho que você faça a sua escolha sobre a sua vida ou alguém fará por você. Essa é uma questão que a gente costuma ouvir aí no senso comum. No entanto, precisamos ter entendimento que nem todas as nossas escolhas estão sob o nosso controle consciente. Só para você ter uma ideia, pesquisas realizadas em duas universidades, uma em Israel, outra a Universidade de Stanford, descobriram a fadiga de decisão, que é um fenômeno que leva juízes a serem 4 vezes mais propensos a conceder penas menores de manhã do que à tarde. Ou seja, o horário e a sua fadiga pessoal interferem também nas suas escolhas e nas escolhas de qualquer profissional. O coach atento, especialmente o coach de carreira, ele precisará auxiliar o seu coach a acelerar decisões e principalmente acertar mais do que se enganar nessas decisões. Portanto, precisará fazer perguntas do tipo: ok, você entende que isso é o que deve ser feito? Ok, só para eu checar, se você tivesse mais alguma informação, essa decisão poderia ser outra? Ou então, se você pudesse conversar com mais alguém, essa decisão poderia mudar? Ou então, se você pudesse esperar uma semana, que decisão você tomaria? Evidente que nada disso aconteceu. O profissional não tem mais informações, nem mais tempo e nem conversou com mais ninguém. Mas nesse momento o coach ofereceu novos cenários possíveis para que o coach considerasse na sua mente outras possibilidades. E isso permite novas conexões neuronais, auxiliando em decisões mais certeiras. Faça seu comentário abaixo e continue acompanhando o canal Márcia Belmiro no YouTube.